Caríssimo telespectador da Rede Século XXI, obrigado pela sua audiência. Mais uma vez nos encontramos, você diante do televisor e nós aqui, para dar continuidade à nossa longa catequese sobre o sacramento da unção dos enfermos. Assunto que vem sendo tratado, desdobrado em dezenas de programas anteriores. Continuamos a nossa catequese sobre a fundamentação bíblica do sacramento da unção dos enfermos. Ontem, citando Tiago, capítulo 5, versículos de 14 a 15, se está alguém enfermo, chame os presbíteros da igreja para que orem sobre ele. Com óleo, eles vão administrar este sinal. A oração da fé salvará o doente. Se ele cometeu pecados, esses pecados serão perdoados. No versículo seguinte, temos uma afirmação muito importante do mesmo apóstolo, que infelizmente não é bem compreendida por certos cristãos. Leamos o texto e teçamos alguns comentários. Confessai os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. A oração do justo tem grande eficácia. Alguns, interpretando esse texto, dizem, está vendo? Não precisa se confessar com um sacerdote. Isso é invenção da Igreja Católica Apostólica Romana. São Tiago diz que nós podemos confessar os nossos pecados uns aos outros. Como responder a essa objeção? No sacramento da penitência, instituído por Jesus no capítulo 20 de São João, versículos de 22 a 23, Jesus diz: aqueles a quem perdoardes os pecados, ser-lhes-ão perdoados. Aqueles a quem os retiverdes, ser-lhes-ão retidos. Esse texto não está em conflito com São Tiago, que acabamos de ouvir, porque São Tiago fala de confissão. No Evangelho segundo João se fala de perdão. Eu posso confessar o meu pecado a quem quer que seja, sobretudo a quem eu ofendi, ao pedir-lhe perdão, ao reconhecer o meu pecado. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes. Assim afirmamos no ato penitencial da missa. Mas uma coisa é a confissão, outra coisa é a absolvição. Se eu posso confessar os meus pecados a quem quer que seja, somente os sacerdotes podem me absolver, podem me reconciliar com Deus e com a Igreja mediante a celebração deste sacramento. Somente um confessor, sacerdote, pode reconciliar-me com Deus e com a Igreja e, portanto, conceder-me a absolvição dos pecados. O máximo que as pessoas podem me dar é o perdão. Você está perdoado, eu perdoo em nome de Deus. Como está no Pai Nosso, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos. Mas esse perdão, quando não é dado pelo sacerdote na confissão, é um perdão que não absolve. Só Deus absolve os pecados, cancela os pecados, e mediante a Igreja, somente no sacramento da penitência, existe efetivamente a absolvição dos pecados. E mais, isso está no versículo anterior, Tiago, capítulo 5, versículo 14. A oração da fé salvará o enfermo. Se ele cometeu pecados, lhe serão perdoados. Ora, mas somente o sacerdote, o presbítero, pode administrar a unção dos enfermos. Se qualquer pessoa pode me perdoar, o perdão do sacerdote no sacramento da unção dos enfermos e no sacramento da penitência confere-me o perdão dos pecados, a absolvição das faltas. Esta diferença claríssima que precisa ser incutida ou recordada ou consolidada no coração de todos os católicos. A distinção de nomenclatura, a distinção de situações, sacramento da penitência e da confissão de um lado e as outras situações do outro.